Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns dos mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tende esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, depois de Jesus ter sido expulso, mandado embora da região dos Gadarenos, ele vai para Cafarnaum, vai para outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e lá, ele estando em casa, ceando com seus discípulos, seus amigos, é colocado esse homem paralítico. Como tinha uma grande multidão que não permitia a entrada deles pela casa, os seus amigos então tiveram a ideia de colocar aquele homem por cima do telhado, no meio da sala lá onde Jesus estava, E Jesus, vendo a fé daquele homem, a daqueles homens que tinham levado aquele paralítico, que foi o único jeito que eles conseguiram de apresentar aquele homem a Jesus, apresentar aquele doente a Jesus. Então, Jesus, vendo a fé daqueles homens, a audácia, a coragem de apresentar aquele homem a Jesus, Jesus vai dizer: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali no meio deles também tinha Jesus, como judeu, tinha alguns mestres da lei, Então eles falaram, pensaram consigo mesmo, que este homem está blasfemando. Então, quem é que pode perdoar os pecados? Somente Deus. E verdadeiramente, por isso que Jesus tinha perdoado os pecados daquele homem. Jesus, conhecendo o coração deles, seus corações duros, que não tinham ainda conhecido a graça de Jesus, não sabiam ainda ou não queriam aceitar que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, que portanto Jesus tinha o poder de perdoar os pecados, tem o poder de perdoar os pecados. Eles acusam nos seus íntimos, nos seus corações, de blasfêmia, porque realmente é uma blasfêmia um homem perdoar os pecados, é uma blasfêmia, uma ofensa contra Deus. Mas Jesus é o próprio Deus, é o Verbo de Deus, é o princípio, o Alfa, é aquele que estava presente desde o sempre. Jesus vai dizer: eu sou, assim como Deus fala a Moisés na sarça ardente, eu sou, eu já existia antes de si. São João vai falar isso no início do seu Evangelho, que Jesus é aquele que já existia, Então, nós vemos o poder de Jesus. Jesus vai mostrar para aqueles homens que verdadeiramente Ele tem o poder de perdoar os pecados. E Ele vai dar essa ordem para aquele homem:
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem pensou 2 vezes? Não. Teve fé. Acreditou que diante dele estava o Messias, estava o Filho de Deus. Pegou a sua cama e foi embora para a sua casa. E ali todo mundo ficou com medo e dando glórias a Deus. Portanto, meus irmãos, a graça do Evangelho de hoje não é a cura daquele paralítico. A graça maior é o perdão dos pecados. Já pensou Jesus conhecendo toda a nossa intimidade, todas as nossas fraquezas, todas as nossas misérias, Jesus olhando para nós e diz: filho, eu te amo, eu te perdoo os teus pecados, vai para casa, tu não nos deves mais nada, teus pecados estão perdoados. Há graça maior do que essa na vida nossa? Porque nós já estamos aptos a ir direto para o reino de Deus, para a nossa salvação. É isso que através do sacerdote na igreja, quando Jesus lá atrás, ressuscitado, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vós perdoardes aqui na terra serão perdoados. Os que vós não perdoardes serão retidos. Esse sinal de Jesus era só para aqueles discípulos? Não, Jesus sabia que aqueles discípulos iam morrer, mas é o sinal da presença do Cristo na sua igreja, com o sacramento da confissão. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ter essa graça de Jesus também, quando nós nos apresentamos diante dele, humildemente, reconhecendo as nossas fraquezas, arrependidos pelos nossos pecados cometidos, nós nos apresentamos diante de Jesus. Tenha certeza que ele vai, através do sacerdote, dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque foi assim que Jesus falou aos discípulos, foi assim que Jesus falou para Pedro, quando disse que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja, e que daria as chaves do céu. O que fosse ligado na terra estava ligado no céu, e o que fosse desligado na terra estava desligado no céu. Esse poder era de Pedro, pela pedra fundamental da igreja do Cristo, mas esse poder, através da sucessão apostólica, é da igreja, na qual foi fundada em Pedro. O próprio Cristo fundou a igreja. Devemos ter a graça de suplicar o perdão dos pecados. E esse Deus, que é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia, nos perdoa alegremente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.